E aí, galera do Conferenti, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Vinícius, hoje presença no canal mais que de peso, né? Hoje, Nós se arrumamos para vir aqui hoje, né, cara? Se não, arrumou para to- vir toma- participar. tomamos banho, né? E assim, Vinícius, eu vou ter que puxar o ar aqui para falar do currículo do Valmar, porque realmente são alguns anos de experiência aí, né? Então, Exato, exato. dificilmente alguém não conhecer, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas talvez algumas pessoas no Brasil ainda não conheçam essa figura ilustre, Valmar Machado, né? CEO, CTO. E aí tem alguns poucos anos de experiência, né, Valmar, no setor financeiro, né? Na questão do. Atuando também no varejo. Pouquinho tempo, né, Valmar, de experiência aí. Um prazer aí estar com vocês, Kleber e Vinícius, nesse canal tão importante que leva tanta informação aí para as pessoas, para os usuários, para as equipes. E é uma longa experiência, né? De muitos anos, assim. E muito Sim, feliz de estar aqui com vocês hoje. nós que agradecemos, Valmar. Vamos E se o lá. LinkedIn tá Sempre. certo, Valmar, lá diz que tem mais de 30 anos de experiência, né? Aí na. Eu dei uma arredondada ali, Kleber, ali. Dei Perfeito. uma arredondada, né? Bom, Dá uma enfim, melhorada. embora toda essa minha juventude ali tenha uma experiência grande, né? Comecei Perfeito. cedo, comecei cedo. Perfeito. E aí, Valmar atuando, Beleza. né, com expertise na área de tecnologia, estratégia, gestão de negócios, né, Valmar? E agora com novidades também, né, Vinícius? Ele vai falar um pouquinho também hoje para nós. Então, começando a Isso, empreender, né, com consultoria e mentoria de TI também, né? Isso, eu isso estou aí. lançando um novo modelo de negócio para fazer mentoria para profissionais de tecnologia ou de líderes de tecnologia e também consultoria em tecnologia da informação. Perfeito. Então, Legal, legal. Eu particularmente, vi aqui, tava lendo, né? Já se fazia um follow no LinkedIn do Valmar, né, todo mundo gostava, e agora tem, para quem não conhece, pode seguir, tem artigos agora sendo publicados ali, né, Valmar? isso, eu estou Bastante publicando informação. algumas newsletters ali para artigos que eu acredito serem importantes, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, né, Vinícius e Kleber, a liderança de uma tecnologia é fundamental, né? Sempre falo que tem o software, tem o hardware e tem as pessoas. As coisas acontecem na tecnologia por causa das pessoas. E a liderança tem um papel fundamental dentro desse contexto. Exato, e até o primeiro artigo ali que ele colocou para falando bastante sobre as características, né, de um líder bem-sucedido, né? Foi trazendo É, algumas opiniões ali bacanas, né? E eu gostei bastante do tem que possuir um profundo conhecimento técnico, né? Um líder de TI ele tem que ter um conhecimento técnico para saber o que ele está precisando, né? E isso é o pessoal fica. fundamental ter esse conhecimento técnico, né? Conhecer todas as nuances que tem na tecnologia, tanto desenvolvimento tecnológico que a gente está vendo agora com AI aí, ChatGPT, enfim, tantas tecnologias vindo no mercado, a obsolescência é muito grande tecnológica nas empresas, nas organizações, e esse domínio da tecnologia, de ter um olhar no futuro do que está acontecendo, é fundamental. Agora, é importante, é fundamental, eu entendo que o líder de tecnologia tem que estar aliado às necessidades e o crescimento do negócio da organização onde ele está inserido, né? Eu acho que a parceria com as áreas de negócio, com a empresa, novos modelos de negócio, a tecnologia é fundamental nesse contexto, né, Vinícius? Eu lembro Sim, que antigamente a gente falava que o desenvolvedor, o engenheiro, né, Valmar, ele tinha que conhecer um pouco de tecnologia, né? E tu traz bem no artigo que a visão estratégica também desse líder de TI é importantíssima, né? Porque essa visão holística do negócio, do mercado, tem que estar presente no dia a dia dele, né? Exato, é. A gente vê tantas transformações, a gente fala tanto hoje em dia em transformação digital. Transformação digital é muito de tecnologia, mas é muito de cultura, de pessoas, né? E o líder tem que estar ciente disso. Então, ele tem que ter uma das características é a habilidade de uma boa comunicação, né? Uma comunicação eficaz, tanto com a sua equipe, como também com os seus parceiros, né? Demais stakeholders, ou diretores, ou conselho de administração. É fundamental que ele tenha esse caminho. Agora, além desses stakeholders, com o seu time. É fundamental que ele tenha
que ele consiga saber ouvir, participar das discussões, ter discussões técnicas, mas assim, para criar um engajamento das pessoas frente a alguma mudança, alguma transformação. Acho que assim a gente consegue liderar, inspirar as equipes, né? E motivá-las assim a trazer resultados para a empresa, né? Então, E aí, Vinícius, se tu me permitir isso, vou abrir o coração para o Vomar, que quando ele estava fazendo essa transição dessa carreira longa dele na área financeira agora para o empreendedorismo, né? As pessoas vinham dar o feedback dele sobre o Volmar e que trabalharam com ele, compartilharam a história dele. E um item que ele fala bastante no artigo, né, é essa capacidade de inspiração, né? E todas as pessoas sempre quando falavam do Volmar passava do profissional, né? Sempre era uma fala muito voltada que atitude inspiradora, competência inspiradora, comunicação inspiradora, né, Volmar? E isso eu acho que tu como líder de TI, né, e profissional que trabalhou tanto tempo à frente desses desafios e problemas, é fundamental a gente poder ter uma comunicação clara com essas pessoas, né? Dar o objetivo, dar o foco, mostrar para eles onde que o líder quer que eles cheguem, né? exato. Obrigado aí por as palavras aí, Kleber. Um prazer sempre estar ter trabalhado contigo. Estamos juntos novamente aí, né? Isso aí. E o Vinícius, eu vejo assim que o líder, ele consegue tudo que ele consegue dentro de uma empresa, todos os avanços tecnológicos, tudo é pelas pessoas, né? Então, saber o momento certo de discutir determinados assuntos, saber o momento certo de ouvir as opiniões, é muito importante ter uma construção. O resultado da transformação que ocorre nas empresas, o resultado das transformações tecnológicas, enfrentamos muitas juntas, né, Kleber, ali, né? Um exemplo recente, o Open Finance. Open Finance, assim, uma solução que mudou o arcabouço tecnológico, né? E teve muita transformação a nível de construção, de idealização arquitetônica, né? Participasse muito ativamente e participa ainda, né? Nesse contexto. Isso tem que gerar um movimento de mobilização dentro da empresa, de concentração de esforços, de novas formas de construir, de fazer as soluções, de novas formas de monitorar essas soluções, de operar essas soluções. E isso precisa do trabalho em equipe. Ninguém hoje em dia consegue ter uma ideia magnífica e conseguir colocá-la na empresa sem uma equipe estruturada, sem um time estruturado. E o líder, ele faz o elo de ligação entre essas coisas. Ele ouve as opiniões, as diferenças, perspectivas. Isso que é fundamental para ter resultados positivos. É nisso que eu acredito, sabe, o Kleber e Vinícius, E essa mobilização, porque daí as pessoas liberam a sua criatividade. O coletivo funciona muito melhor, não é na individualidade. Não é alguém que tem Exato. uma ideia e consegue impor essa ideia perante as estruturas. Não, a gente tem que discutir, né? Tem que ter humildade, o líder também tem que ter humildade. Humildade para saber reconhecer quando ele está errado, né? E humildade para colocar a sua vulnerabilidade. Isso está ali no próximo artigo que eu vou publicar lá no LinkedIn, isso que aí. fala de segurança psicológica. Sim. Era exatamente E esse ponto aí que eu ia eu trago puxar. aqui até o texto aqui que é num livro que eu li recentemente da Brené Brown, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Aliás, indico esse livro. É sensacional. Ela diz assim, permite aqui você estar aqui para nós. Quando estamos vulneráveis, é que nasce o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Nossa, Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos, uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Nesse momento que o líder expõe, e ele não tem que ser o dono da verdade. Não tem que ser o dono da verdade. Pode admitir os seus erros, as suas fraquezas, porque isso incentiva as pessoas a fazerem a mesma coisa. Isso cria uma coesão de time. E isso que é fundamental para ter o resultado, né? Porque a tecnologia está aí, né, Sim. disponível, né, Kleber e Vinícius? isso aí. Ao alcance de todo mundo hoje em dia. Ao alcance de todo mundo. O que faz a diferença de ter resultados, as empresas terem resultados diferentes, ter crescimento? O que faz a diferença? São as pessoas. São as pessoas.
Não é porque tu é um líder de tecnologia que tem que ter o domínio, entender as tecnologias, mas o principal são as pessoas. É o teu time que cresce. Então é isso que eu entendo aí que é fundamental nesse contexto aí, cara. Isso tu me permite, Vomar, ter esse discurso de aproximação, né, das pessoas, porque se demonstra como ser humano, né? Deixa as pessoas se aproximarem contigo, com teus valores e também as suas não qualidades, porque todo ser humano é formado por valores e também Isso. defeitos. E também deixa longe aquela fala do medo, né? Porque aquele líder, até no teu segundo artigo, tu fala um pouco disso, né? A segurança psicológica e essa fala do medo, ela acaba afastando as pessoas, deixa um ambiente de trabalho nocivo, né? E em vez de tu Exato. aproximar as pessoas, tu afasta, né? Ela deixa de ser líder e acaba sendo um ditador. E isso não faz bem para nenhuma equipe, para nenhum modelo de trabalho, né? E tem uma frase ali também no artigo, né, fala muito sobre falar sobre comunicação, né? Fazer com que todo mundo se sinta livre, sinta-se confortável para se comunicar da forma sem medo de retaliação, expressar opiniões, né? Não existe opinião errada, né? Você pode não concordar ou não, mas cada um tem jeito da sua opinião e dá para fazer aí, Kleber, eu volto olha como as coisas se ligam. Há uns 4 anos atrás, nós assistimos um keynote do Venkat, né, que ele falava Uhum. sobre o líder ser um mentor, não be a mentor, not a tormentor. Mentor. Ele falava Isso. uma coisa dessa forma e dá para fazer um link com esse artigo muito, muito forte, porque o teu time que vai dar o resultado, né? É desapegar um pouco daquele erro do ego do líder de TI, deixar o time aparecer e o time conseguir expor suas opiniões, conseguir dialogar entre todos e aí todos entrarem num consenso, entender o que é melhor para a organização ou não. Então, essa parte da comunicação eu achei muito legal também. É, isso aí, Vinícius, que está trazendo, assim, nessa parte aí, que está, inclusive está no meu artigo ali, é, a prática de ouvir, sabe? De ouvir e de colher as opiniões. A imposição, assim, no meio em que exige muita criatividade, muita inovação, muito desprendimento daquilo que tu fez sempre, porque o mundo amanhã já não é igual a hoje. Daqui a 6 meses vai ser totalmente diferente. Então, saber ouvir as pessoas, todas as pessoas. Não tem, não, quando há uma discussão aberta, assim, de segurança psicológica, que eu falo ali no artigo, as pessoas expressam a sua opinião. E aqueles que estão mais, assim, estão mais quietos e que ficam mais receosos, eles vão começar a se manifestar. E daqui a pouco, dali vem as grandes ideias. Isso aí. E é o complemento disso. É o complemento disso. Em geral, as grandes ideias vêm do coletivo. A gente tem exemplos. A própria Apple, né? Tem ideias ali, né? Que tudo está... Tem a pessoa personificado no Steve Jobs, mas sim, ele tinha uma equipe. Sim. Ele tinha uma equipe. Tinha discussões calorosas. Não é que não tenha que ter, né? Tem que ter essas discussões. Mas com muito respeito. Sabendo ouvir, sabendo separar as opiniões e, no momento certo, tomar a decisão. A decisão vai ter que ser tomada. Também não podemos ficar o tempo inteiro discutindo determinado assunto até chegar na resposta que a gente quer. Aí não é uma situação aberta, clara de comunicação, né? É de a gente, enquanto não termina, enquanto a decisão não vai naquilo que a gente quer, a gente continua discutindo, continua discutindo. Isso não gera produtividade. A gente tem que reunir as opiniões, ter um momento da discussão e um momento da decisão. E Perfeito. isso é no coletivo, é no coletivo. Isso é que faz a diferença entre equipes de alto desempenho, né, que a gente fala ali, tem um outro artigo que eu vou publicar que fala de equipes de alto desempenho e o que precisa ter, né, e o que o líder precisa fazer disso. E aí é Perfeito. bem isso, né, que a gente precisa ter dentro das organizações. E aí, Vomar, nesses 30 anos, que tem no teu artigo, tu fala um pouquinho da a adaptabilidade e também sobre agilidade, né? Que o mundo daqui, como tu comentou daqui, o mundo daqui 6 meses vai mudar, né? A gente não vai estar no mesmo mundo, obviamente, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, Omar, nessa tua mentoria, nessa tua consultoria,
que a gente pode pensar sobre o líder ele vai ter que se adaptar às situações, à realidade, às mudanças, né? Sem dúvida, Kleber. Sabe que o líder, e adaptabilidade é uma característica daqui para frente, sabe? A gente estava, semana passada, estava assistindo um webinar de inteligência artificial. Estou estudando bastante sobre isso, né? Estou aprendendo, né? Todos. E daqui a 6 meses a realidade vai ser outra, completamente diferente. O que estão surgindo de aplicações aí, de soluções, né? De inteligência artificial, que embora esteja sendo muito questionada, né? Questões éticas, que eu entendo perfeitamente, tem que ser respeitadas, mas é uma evolução que ela veio para resultar em várias transformações, né? E isso é o novo, é o novo. E o líder tem que estar adaptado a isso, né? A gente fala tanto de ambidestria, né? Então tem que olhar o atual, mas ter um olhar sempre para o futuro, para o novo, né? E trazer esse momento de trabalho das equipes, assim, é fundamental. E o líder tem que estar aprendendo. Aí tu traz, assim, meus 30 anos, assim, olha, sempre procurei estudar, estou fazendo alguns cursos, inclusive agora nesse meu novo momento de empreendedorismo, estudar, a gente tem que estar sempre aprendendo. O que a gente aprendeu ontem talvez não vá, certamente não vai valer para o dia de amanhã. O aprendizado tem que ser constante. Isso em todas as profissões. Os líderes, as equipes técnicas, em que todas as pessoas têm que estar aprendendo, né? Eu fiz há pouco um curso no IBGC sobre conselho de administração, excelente formação. Fala de conselhos. Os conselhos têm que olhar para o futuro. As empresas têm que olhar para o futuro. Empresas que têm negócios crescentes hoje em dia não necessariamente terão daqui a alguns anos. Os modelos de negócio estão mudando. Olha o que aconteceu na pandemia, Vinícius e Kleber. Olha a transformação. Não se falava em trabalho remoto antes, em 2019. Eram algumas empresas muito É, destacadas que faziam isso. né, Olha o no que é Brasil era um hoje. tabu, né? No Brasil era um Era um tabu. Trabalhar tabu, remoto era um era um tabu. tabu. Eu Exato. não estou dizendo que todo mundo tem que estar no modelo home office, né? Mas a realidade do mundo mudou. A realidade do mundo mudou. Olha o nosso momento aqui. Esse é um momento em que a gente pode se reunir em diferentes locais do Brasil ou do mundo e estar aqui compartilhando ideias e conversando. A realidade mudou, então o aprendizado, né, Cláudio, é constante, né? E isso é o que transforma as organizações. Então a gente tem que propor aí como líderes, né? Eu falo aqui o desenvolvimento pessoal e profissional dentro dos times. Dar oportunidade das pessoas participarem em eventos, ter troca, ter desenvolvimento das questões técnicas, né? Comportamentais também, porque o trabalho em equipe é fundamental. O trabalho em equipe é fundamental. E hoje, mais ainda, esse trabalho é fundamental que tem um olhar no contexto da pessoa, Sim. porque as pessoas estão, às vezes, longe, trabalham em outros estados, em outros países, no mesmo time. Conhecimento das culturas, da pessoa em si, se torna cada vez mais fundamental. E essa importância é dada. Eu lembro lá, né, Kleber, quando tivemos lá o evento da pandemia, lá em março de 2020, ficamos 2 anos afastados. Era Sim. uma preocupação constante que eu tinha. Tanto que fazíamos, né? Fazia live com a equipe toda de tecnologia, semanalmente, né? Preocupado. Não que preocupado em relação ao que as pessoas iam entregar. Não era isso a minha preocupação. A minha preocupação estava no bem-estar das pessoas. E a gente tem que pensar nisso. Estranho, né? Falando em tecnologia, falando em bem-estar das pessoas. É. E aí, de Mas é isso novo, que a gente tem que se preocupar. Porque o líder tem que confiar no seu time. E a confiança não está em todo mundo trabalhando junto. A confiança está em tu dar oportunidades, aquelas pessoas entenderem aquela teus objetivos, os objetivos coletivos, e as pessoas buscarem e acreditarem junto.
A confiança é parte de tudo isso que nós estamos falando, de dar condições, de comunicação aberta, de um bom relacionamento, saber ouvir as pessoas. Isso cria confiança, cria confiança. E é nisso que a gente tem que incentivar cada vez mais dentro dos times. A confiança entre os times é fundamental. Porque, um exemplo, o Kleber está desenvolvendo alguma coisa, o Vinícius vai ali e ajuda, um ajuda o outro. E assim, o coletivo é que ganha, gente. Quem ganha. A Copa do Mundo que ganha não é só quem tem os melhores atletas, é que tem o melhor time. E é isso que faz a diferença. Olha aí o resultado da NBA deu essa semana aí. Isso aí. Tinha um destaque lá, mas tinha uma equipe que estava disposta a ganhar, acreditava que podia ganhar e ganhou e fez a festa. Então, é isso que faz a diferença. E esse Eu acredito exemplo, fácil. e esse exemplo, Vomar, da pandemia foi um exemplo muito feliz, porque, não feliz a pandemia, mas a forma, Vinícius, que o Vomar conversava com o time, com a equipe, com todo mundo do Sicredi era muito bonita, porque sempre a preocupação era. A gente sempre sabia que tinha um familiar que às vezes estava hospitalizado, ou que tinha alguém que tinha contraído a doença, e era muito essa questão de preocupação com as pessoas, de tentar ver como é que estava o familiar, como é que estava a família, como é que estava as pessoas da equipe. E eu acho que isso, de novo, o Omar, também, de forma brilhante, tu passou pelo processo ali, porque realmente era dolorido para a empresa como um todo saber que tinha um colega, um familiar, uma pessoa que a gente conhecia que estava ou acamado ou estava enfrentando a doença, né? É, É porque não adianta, né? É impossível distinguir nesse momento, principalmente numa fase assim, distinguir o pessoal do profissional. Tipo, se você está com um problema pessoal na pandemia, internado, vai refletir na entrega do profissional, né? E aí, então, eu acho que também faz parte do líder entender esse momento, né? Entender, tentar dar um apoio, né? Tentar ajudar de alguma forma, porque é muito difícil separar, né, essa parte pessoal do profissional em alguns momentos. E é muito legal escutar isso aí, sabe? Entender que a preocupação com os funcionários, a preocupação com os colaboradores, com o time, porque no fim de tudo é aquilo né, Marco, que você falou, a entrega é coletiva. Assim, está todo um puxando pelo outro. exato. É importante isso, a gente ter esse... E aí, um dos momentos importantes de tudo isso é saber dar e receber feedback, sabe? Poder conversar com o teu time, poder dizer os pontos que estão bons e incentivar isso e aqueles pontos que tu precisa ter melhorias, que todo mundo tudo tem. E feedback, aqui, né, Vinícius e Kleber, ele é de mão dupla, de mão dupla. E aí o líder tem que usar o que Deus deu em abundância para ele, que é os dois ouvidos, Sim, e saber ouvir. E isso é importante. E reconhecer. Aí entra aquela outra questão que eu falei, que é de ter humildade, saber que pode ser vulnerável e saber que pode estar errado. E o momento de feedback é isso, sabe? Agora não é aquele feedback paternalista ou protecionista, não é isso. É dar a real para o profissional, porque assim as pessoas crescem, as pessoas evoluem, né, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, né? E essa transparência, né, que tem que ter, o líder tem que ser a pessoa mais transparente do time. Ele tem que levar a comunicação correta, ele tem que dar a informação para a sua equipe, porque aí cria uma relação importante com tudo isso que nós estamos falando, e essa transparência gera um elo de comunicação e as pessoas começam a acreditar e confiar. E é assim que funciona, e que eu sempre exerci, né? Acredito que nesses 30 anos, né, tive muitos erros, muitos erros. No início eu era um líder microgestor e coisa assim. Cara, tu não tem que dizer o como as pessoas devem fazer as coisas. Tu tem que dizer o que precisa e deixa o como por conta. Se tu tiver uma equipe boa, que tu investiu e que tu acredita, o como vai vir deles de resultados muito melhores do que tu pensava, muitos melhores do que pensava. Mas tive muitas dificuldades no início lá e veio o tempo, né, a experiência
nos ajuda, né, a aprender isso e a gente se modificar e ter humildade de reconhecer isso. Por isso que a mentoria que eu estou propondo, né, e estou criando meu site ali, né, essa mentoria visa ajudar profissionais, trazendo experiência, né, co-criando junto, partindo com reflexões e trocando, É. né, casos de sucesso e insucesso, né? Eu acho que isso faz a diferença para as Perfeito. pessoas. E a tua mentoria, se tu já está disponível, agora, como é que o pessoal faz para você entrar em Olha, contato eu contigo? tô lançando meu site, né, vomarmachado.com.br. Lá tem um contato, você pode colocar o seu nome, e-mail e eu vou receber isso, vou entrar em contato e a gente vai marcar uma sessão de conversa, de match, né, para ver Uhum. se alinhar as expectativas do mentorado e do mentor, né, que eu possa ajudar. E a partir dali a gente programa os encontros, né? São de 8 a 10 sessões a cada 15 dias. E fico muito feliz, já estou fazendo algumas mentorias e fico muito feliz Legal. em compartilhar e trazer reflexões. Na mentoria, tu não diz o que tem que ser feito. Tu ajuda a tirar o melhor daquele mentorado, né? Sim, E é uma via de mão dupla, viu, Vinícius? Cara, sim. um aprendizado para ambos os lados. Eu aprendo muito, estou aprendendo muito com os mentorados também. Isso que é legal. Isso que é legal. Não é dizer, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Não, de forma nenhuma. É uma troca. É uma troca. Talvez eu diga, olha, isso aqui eu já passei por isso. Que nesses 30 anos, né, Kleber, ali já passei por alguma coisa. Olha, isso aqui, olha, eu aqui deu meio errado, né? Tal. Tem uma frase, Daí, Vinícius, que o Omar sempre usava. E aí fala um pouco da execução eficiente que ele tem no blog dele. O molho sai mais caro que o bife. Lembra dessa, Omar? é verdade. Tem que cuidar com isso, né, Tem que cuidar Kleber? com isso, né? Tem que cuidar, né? Embora tenha algumas culturas, já me ensinaram, uma época um colega me disse que tem alguns lugares no mundo em que o molho é mais caro que o bife. Ah, que legal. Mas, em geral, para a maior parte da população não deve ser, né? É isso aí. E faz sentido, né? Que a maior apreciação é do bife, né, Omar? Vamos dar o É mérito isso para ele, né? aí, Que legal. isso aí, isso aí. Omar, te agradecer pela conversa, pelo conhecimento. Foi uma aula, né, Vinícius, que a gente teve aqui com o Omar. Uma segunda, né, cara? A gente marcou um bate-papo inicial para convidar o Volmar para vir falar com a gente e agora já foi a segunda aula que nós Por tivemos isso um aí. pouco Vamos deixar no poucos vídeo o participantes. site do Vomar, que ele comentou, vomarmachado.com.br, né? Tem o LinkedIn dele também para fazer o network, né, Vomar? E assim, se te deixar super à vontade quando tu quiser voltar aqui no canal, compartilhar alguma conversa, trazer alguma novidade, é mais do que gratidão nossa e felicidade de receber aqui, viu? Legal. Eu que agradeço, Kleber e Vinícius, aí, pelo convite, né? E desejo sucesso para vocês aí. A gente vai estar se encontrando por aí e que continuem assim, dedicados e comprometidos, né? Que isso é que faz a diferença onde vocês estão, né? E com sempre, que nem eu falo assim, sempre com bom humor, né? Com alegria, com pensamento positivo, né? É assim que a gente constrói as coisas, né? Então, na diversidade tem que ter bom humor, É né? verdade, Na é verdade. diversidade a gente tem que ter bom humor. A gente pode fazer as coisas na vida de duas formas, né, Vomar? Ou sorrindo ou de cara fechada. Então, O eu prefiro fazer Melhor sorrindo, para né? sorrindo, isso. O resultado vai ser diferente, pode É isso, acreditar. é isso aí. com Tá certeza, bom? com Um certeza. abração para vocês Obrigado. e Mar, estamos juntos obrigado, aí. viu? Foi um prazer de novo. Quando quiser, só nos chamar e a casa é sua. Isso aí. Fechado. Valeu, Sucesso. galerinha. Até a Valeu. próxima, Até então. mais. Até a próxima, gente. Tchau. Um abraço.